Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Semanal, né? Como tem sido abençoado. E hoje, nada mais, nada menos, né, que essas duas mulheres aqui, ilustres para estar aqui ao nosso lado. Irmã Sara, esposa do nosso pastor Rafael, ali da congregação do Parque Piratininga, e a professora irmã Jéssica, ali lecionando na igreja do Piratininga também. Já já elas vão fazer a apresentação delas bem calma, embora eu tenha falado o nome de ambas, né? Mas é só pela educação. Irmãs, muito obrigado pela companhia de vocês aqui hoje. Obrigada, senhor. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus já tem colocado algo no coração de vocês para ser abençoador, não só para a minha vida, mas para a vida de você que está do outro lado da telinha nos assistindo, nos ouvindo. Você é coordenador, você é professor de EBD, a sua companhia tem sido sempre um prazer para nós aqui. Deixa eu já pedir algo para você. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E se você já foi inscrito, ative aí o sininho, né? Todas as notificações você já fica sabendo de antemão. E se possível também, compartilhe com seus contatos essa nossa videoaula, que vai ser bênção, não somente para a sua vida, mas para a vida de quem vai receber esse material elaborado com muito amor, com muito carinho, por essas mulheres servas do Senhor Jesus. Irmã Sara, fique à vontade, faça a sua apresentação, posteriormente a nossa irmã Jéssica. Boa noite a todos, boa noite, Eduardo. Amém. É com muita alegria, né, que nós aceitamos esse convite, esse trabalho extraordinário, qual o Senhor levantou a vida do nosso irmão, que está sendo bênção para o nosso ministério. Eu sou a irmã Sara, esposa do pastor Rafael, como já dito por ele. Estamos pastoreando, vai fazer 5 anos ali, a congregação do Piratininga. Estamos concluindo o curso teológico também. Estamos aí para servir ao Senhor. Boa noite a todos, eu sou a Jéssica, sou atualmente professora da Escola Bíblica Dominical, estou aí compartilhando, estou para servir o Senhor juntamente com os irmãos. E hoje estamos aqui um pouquinho mais para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado, ministrado no nosso coração, e tudo aquilo que Ele coloca é para a gente transbordar, para a gente compartilhar. E assim é isso que nós vamos fazer hoje. Amém? Glória a Deus, né? Que maravilha a presença dessas mulheres aqui, todas envolvidas com a obra do Senhor Jesus Cristo, para te auxiliar, professor, coordenador de IBD. Hoje nós já estamos aí quase chegando ao final de mais um trimestre. Hoje trataremos da lição de número 11, onde ela vem com uma temática muito forte, muito impactante, e eu tenho certeza que essa aula aqui ela vai ser muito gratificante para a minha vida e para a sua vida. A temática dessa nossa lição é a realidade bíblica do inferno. É isso mesmo que você ouviu, a realidade bíblica do inferno. A nossa Bíblia, o nosso manual, ele fala paulatinamente sobre o inferno e tudo que nós precisamos aprender. E através dessas jovens senhoras aqui nós vamos aprender algo de extraordinário. Queridos, o textual dessa nossa lição, ele nos diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É muito forte esse textual, né? Mas ele é verídico. E ele se encontra lá no Evangelho ao qual escreveu Mateus, no seu capítulo número 25, e o versículo 41. E a verdade prática, amados, ela nos menciona da seguinte maneira: o inferno é um lugar real, de dor, de agonia e de desespero. E sua realidade é um alerta para nós, ao longo de nossa jornada. Irmã Sara, irmã Jéssica, isso não é uma pergunta, mas eu passo para vocês como se fosse algo a acrescentar aqui, pode ficar à vontade, ambas. Vamos lá, como parte introdutória dessa lição, como o próprio Eduardo disse, né? Um tema pesado, mas graças a Deus nós trabalhamos a totalidade da Bíblia, né? Isso. Estudamos aí sobre o céu, algo extraordinário, uma lição gloriosa, nova, né? Mansão celestial, mas a realidade do inferno. O próprio autor da verdade nos deixa claro aqui que o inferno é real. E antes eu vou um pouquinho trabalhar nesse texto áureo, eu preciso que você entenda que o Senhor, ele virá nas nuvens. Todos nós sabemos que o dia do Senhor virá, mas nós precisamos estar preparados. E esse texto áureo que o Eduardo leu, bem pesado, né? Apartai-vos de mim, maldito. Por que o Senhor, o próprio Mestre, o Rei dos Reis, que virá na glória, ele escreve isso no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus? Antes dele falar o apartai-vos, ele nos dá 3 grandes ensinamentos.
Ele é enfático assim com os discípulos e conosco também como igreja. O primeiro ensinamento, enquanto nós vamos ministrando, que o Espírito Santo ministre no seu coração, que você venha olhar para dentro de si, né? E o Senhor, o Espírito Santo, vai trabalhar no seu coração. O primeiro ensinamento, antes do apartai, está no capítulo 25 de Mateus, onde o Senhor ele nos ensina a preparação. Precisamos estar preparados para aquele grande dia. Ali nesse contexto aqui, eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 loucas e 5 sensatas, 5 preparadas e 5 despreparadas. Aqui a noiva representa aqui a igreja de Cristo. Então nós precisamos nos colocar na posição de preparadas, porque essas 10 virgens estavam esperando o noivo, né? Elas sabiam que o noivo ia chegar, só que não estavam preparadas. Era meia-noite, elas queriam comprar azeite. A unção do Senhor tem que ser diário. Então, o primeiro ensinamento que o Senhor nos ensina, antes do apartai-vos, eu preciso estar preparado. Correto. Preparado. A preparação do Evangelho. E é o Evangelho que nos prepara. E todo mundo sabe que a porta se fechou para 5 loucas. Abre a porta, não, mas é tarde demais. Naquele grande dia não haverá mais chance. O segundo ensinamento é a parábola dos talentos, onde o Senhor nos ensina ali a desenvolver. Nós fomos preparados, agora nós precisamos desenvolver o talento, desenvolver o propósito estabelecido sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E nós estamos desenvolvendo esse talento? O que me chama a atenção está em Mateus, capítulo 14, verso 30. O Senhor confiou a seu servo. Quem somos nós? Nós somos servos. E o Senhor confiou algo em nós. Glória a Deus. Né? Isso é a coisa mais linda. Nós nem somos dignos de ser confiados, mas o Senhor confiou, entregou o seu Filho por nós. E aqui fala sobre o desenvolvimento, expansão do Evangelho. Eu preciso viver o propósito do Senhor. E nós vemos, irmão Eduardo, que para um servo, ele deu 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Em nenhum momento Jesus falou assim, o seu Senhor falou, agora vocês multiplicam. Mas o que me chamou a atenção, quem é servo sabe que o reino de Deus é multiplicação. Amém. Agora, aquele que é inútil, que é vazio, como as virgens loucas que estavam com as lamparinas vazias, ele enterrou o seu talento. E naquele grande dia, essa pessoa vai ouvir, apartai-vos de mim. Então, dê valor ao talento que o Senhor entregou nas suas mãos. E por último, talento também, no original, pesagem, balança. Ninguém escapará da balança de Deus. Ninguém. E o Senhor fala para esse servo que enterrou, inútil. Inútil, no original, é vazio, estéril, aquele que não frutifica. É muito forte isso, né? E a terceira parábola é sobre o juízo final, onde o Senhor, ele ilustra algo profético que há de acontecer conosco. Aqui, ele nos ensina sobre os resultados finais das nossas escolhas. E a recompensa do justo e o castigo do ímpio. Então, o resultado final depende de mim e de você, da nossa perseverança. O Rei dos Reis julgará todas as nações e fará separação do bode e das ovelhas, assim como o pastor separa o bode das ovelhas. E naquele grande dia, Eduardo, não tem como eu fingir que eu sou ovelha. Ele sabe, ele conhece o nosso interior. Então, nós precisamos estar preparados, desenvolvidos, porque a recompensa vai chegar. Aí entra o apartai-vos. Então dirá também os que tiverem à sua esquerda. Uma vez eu ministrei e perguntaram quem é os que estão à sua esquerda. Nós fomos buscar no original, são os ímpios. Aqueles que agem com impiedade, são cruéis, são pessoas que faltam de respeito com o nosso Senhor. E quem são esses? Apocalipse 21:8 fala e 1 Coríntios 6:9 fala. Só vou abordar aqui para vocês. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os imorais, os caluniadores, os ladrões, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, esse é o ímpio, que vai junto com o diabo e os seus anjos para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, os que estiverem à minha esquerda. Apartai-vos. O que seria apartai-vos? É onde o Senhor ele fala a separação. Ali é separar, o Senhor vai separar. Apartar-vos, porque você nunca teve um relacionamento comigo. É uma ordenança do grande juiz, justo juiz. Malditos. Malditos, no grego é condenar. Apartai-vos de mim, eu vou separar você para a condenação eterna. Malditos.
Oxalá que o Senhor tenha, né? Que nós não venhamos a escutar essa frase. Alguém que escolheu viver na maldição, então não é uma escolha nossa. Se eu e você escolhemos vivermos na porta larga, é uma porta que não precisa de renúncia, é uma porta que não precisa de oração, é uma porta que não precisa que ali eu alimento o meu ego, o meu eu vou ouvir, apartai-vos de mim, maldito. Para onde? Para o fogo eterno, que no original é Geena, que na tradução nossa, dos dias atuais, é inferno. Fogo eterno, irmãos, é algo que dura para sempre. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Prosseguimos aí com a verdade prática. Só quero acrescentar aqui algo que a gente está abordando aqui. É um destino que cabe a todos nós hoje, com esse conhecimento, com a palavra do Senhor, que ela enfatiza nós temos a opção hoje de escolher para onde nós vamos. Então, é importante sempre ressaltar que aquilo que nós fazemos, as nossas obras, vão definir o nosso destino. E por isso, hoje é um momento, mediante essa lição, quando eu fui estudando essa lição, eu olhei para dentro de mim e pensei, os meus pés vão me colocar nesse lugar e eles podem também tirar de lá. Então, que você aí que está assistindo essa aula, que você possa olhar para dentro de si e entender que esse caminho que hoje você está trilhando na sua vida, se você for para lá, é um caminho sem volta. Então, olhe para dentro de si, pense realmente se as suas escolhas elas condiz com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E eu passo a oportunidade para a irmã Sara. O pensamento humano, que a revista nos aborda aqui, qual é o pensamento dos filósofos e dos teólogos de mente cauterizada. Os filósofos, né? Eu coloquei aqui para vocês que eles investigam a essência do universo, né? São pessoas totalmente incrédulas. Eles defendem a moralidade, o comportamento, a política, a ética. Isso é tudo muito lindo. Precisamos, sim, defender tudo isso, mas eles não buscam o Senhor como seu único e suficiente Senhor. Eles acham que a sabedoria de si mesmo é capaz de qualquer coisa. Eles acham que a morte chegou, tudo se acaba. Eles acham que o inferno é aqui mesmo, que é você que inferniza a vida de alguém. Então, eles não acreditam no inferno. Um Deus, eles dizem, né? Um Deus tão bondoso como criar o inferno. Eu coloquei aqui a origem da Grécia Antiga, né? O primeiro filósofo, como conhecimento para você, foi Tales de Mileto, na cidade de Mileto. Aí temos Sócrates. E Sócrates, ele defendia uma frase: eu prefiro o diálogo. Resumindo, para vocês entenderem. Ele, de forma para transmitir o conhecimento através do diálogo. Sócrates partiu e em nenhum momento ele fez um livro com a sua autoria. Quem escreveu para Sócrates foi seu discípulo, Platão, que falou que tudo que a melhor forma de chegar no consenso era a comunicação. E eles não estão errados nisso. Porém, eles acreditavam no seu próprio ego, né? No seu próprio entendimento. Eles negam essa realidade bíblica e dizem que o inferno é aqui mesmo. Isso é mentira, né? E os teólogos de mente cauterizada? Esses homens são totalmente espiritualmente insensíveis à voz do Senhor. Eles já perderam a sua sensibilidade. Eles pregam uma mentira em forma de verdade, né? São lobos devoradores que o apóstolo Paulo nos ensina. O próprio Senhor os compara como lobos vestidos de ovelhas para enganar e devorar os descuidados. Então, se você é descuidado, você vai dar atenção para os falsos profetas. Mas se você é cuidadoso, sensato, vive o propósito do Senhor aqui na terra, você vai entender, saber separar o que é e o que não é. Uma vez perguntaram uns filósofos que todo mundo aí, principalmente alguns evangélicos, publicam, né? Quem é Deus para você? O Cortella, para vocês entenderem. Ele colocou assim, bem arrogante: qual Deus você quer que eu fale? São vários deuses. Então, eles não acreditam que existe somente um Deus. Então, que nós venhamos a entender. E temos também os teólogos da Igreja Católica, que acreditam no purgatório. Isso não existe, né? Existe um inferno, existe um lugar intermediário, que é o Hades, que nós vamos mais para frente falar sobre isso. Eles acreditam que a pessoa morreu, está nesse lugar de tormento, mas se eu interceder por ele, se nós orarmos aqui, Deus pode ter misericórdia e eles um dia ir morar com o céu. Isso não existe. O autor aos Hebreus diz que ao homem é dado morrer uma só vez.
Depois disso, vindo o juízo final. Universalismo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que esse pensamento universalismo ele pensa a respeito de si mesmo, porque eles são cheios de si mesmo e eles não acreditam na verdade, que é a palavra de Deus. Eu coloquei 3 bases aqui que eles afirmam que no final todas as pessoas irão para o céu. É uma mentira. Outra coisa, eles acham que não há diferença entre um assassino cruel ou alguém que tenha uma vida santa. Então, eles acham que independente do que eu faça, eu mereço ir para o céu. E um terceiro pensamento deles é o quê? Que Deus, por ser amor, não pode condenar um ser humano. Então, eles têm a mente totalmente cauterizada, eles olham para si mesmo e pensam da maneira que vai ser melhor para eles viver uma vida aqui como se essa vida fosse a mais importante. E eles têm a mente. E eles pensam o quê? Que o castigo eterno não existe. Que isso não, que todos serão salvos por meio da expiação que Jesus fez. E quando a Bíblia fala de punição eterna, eles têm a mente, eles pensam que o quê? Eu somente não vou desfrutar ali do céu, porém acabou para mim. Então, eles vivem essa vida como se essa vida somente bastasse. Então, esse é um pensamento totalmente errado, um pensamento de uma pessoa que são infelizes em busca de si mesmo, e são cheios de si mesmo, e busca uma felicidade, compreender esse universo, aquilo que Deus criou para a gente viver, além, busca dentro de si mesmo, e por isso não acha as respostas corretas. E agora eu passo para a Sara. Aí temos o alerta apostólico, né? Apóstolo Paulo nos alerta, os discípulos, o próprio mestre, mas eu voltei um pouquinho lá no Antigo Testamento, Jeremias 14:14. Desde a antiguidade já existiam os falsos profetas. Esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. 626 a.C., o Senhor já alertava o seu povo. E conosco não é diferente. Nós vemos nas nossas igrejas, né, nas igrejas afora, que algumas pessoas, eles pregam para o seu próprio prazer. Eles pregam mentira, eles não pregam o que nós estamos pregando hoje, a Bíblia na sua totalidade. Eles pregam somente o céu. O céu é real? É, mas o inferno também é real. Que nós possamos estar firmados na presença do Senhor, senão nós vamos cair naqueles descuidados e vamos acabar com a nossa fé. Você já ouviu as irmãs falando bastante e vai continuar ouvindo até o final dessa aula aqui, porque a palavra-chave, toda essa nossa lição aqui, a palavra-chave é inferno. Então nós vamos falar essa palavrinha aqui inúmeras e repetidas vezes, mas isso é somente um alerta, né? Um alerta. Como a irmã acabou de falar aqui, é um alerta apostólico, como o apóstolo Paulo já nos ensinava. Então, para a gente encerrar esse primeiro tópico aqui, irmãos, o autor desse nosso trimestre Pastorologia Gomes, ele coloca assim: na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Mas a irmã Sara acabou de falar aqui que nós ministramos a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, por completo. E ela tendo por completo, ela vai falar muito a respeito do inferno. O inferno, ele existe, ele é real. E não tem ninguém mais que falou de inferno que o próprio Cristo. Ele falou mais que Paulo, ele falou mais que os profetas. E para você ver, 600 anos antes de Cristo vir a este mundo, já se anunciava sobre o inferno. Sim. E já se passou 2000 anos que o Senhor veio a este mundo. Então temos aí, em média, 2.600 anos que já foram falados sobre o inferno. Então isso não é novidade para ninguém. Olha quanto tempo de misericórdia eu e você estamos tendo. Basta nós aproveitar as oportunidades, né? Amém, que o mestre nos chama. Segundo tópico, irmãos, ele vai falar para nós como a palavra inferno aparece na Bíblia. Irmã Sara, irmã Jéssica, pode ficar bem à vontade aí. Eu vou falar um pouquinho como a palavra inferno aparece no Antigo Testamento. Seol, que quer dizer o quê? Mundo inferior dos mortos, cova, sepultura.
aparece aproximadamente 64 vezes no Antigo Testamento. Então, é claro, é bem claro. Quem tem dúvida é porque não lê, é porque não quer realmente viver aquilo que a palavra de Deus nos ordena. E aqui eu quero deixar Deuteronômio 32, 22, que fala assim: pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Seol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Olha só como é nítido, como é claro o que vai acontecer. E mais, Jó 24, 19, que está fazendo uma descrição de um lugar de castigo, que será um lugar terrível, do qual nós não queremos participar desse grande dia, ir para esse lugar. E por isso nós estamos aqui, trazendo esse alerta. Em Jó 24, 19 fala assim: a secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecam. Então nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de arrependimento, que a fé e o arrependimento eles têm que estar andando junto. Nós precisamos ter essa vida santa, essa vida onde o Senhor ele consegue habitar dentro de nós, porque nós somos morada de Deus. E se nós queremos morar com ele, nós também temos que agir para que ele queira habitar dentro de nós. E a secura ali, o que representa nessa palavra? Um deserto. E o que é o deserto? Talvez qual que é o deserto da sua vida? As águas ali é associada a uma vida pura, limpeza. E o que Cristo ele fala que ele é na Bíblia? Eu sou. Então, Cristo, ele é. E a sepultura aqui, quando fala, é um mundo inferior. Cristo não quer que você vá para lá. Ele quer que você tenha uma vida de pureza, uma vida de santificação, de renúncia e de arrependimento. E Apocalipse 14 fala assim: a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no fogo. Então nós temos que ter uma vida de arrependimento, de santificação e de fé naquele que nos chamou. Amém. Eu passo para a irmã Sara falar um pouquinho mais. Ela falou do Seol. O Seol, no Antigo Testamento, aponta para o Hades, que é no Novo Testamento, né? O Seol é no hebraico e o Hades é no grego, né? Que é o mesmo significado, é o mundo dos mortos, é um lugar de tormento, é um lugar horrível, é um lugar onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, é um lugar inextinguível, é um lugar horrível que a Bíblia nos fala aqui. E o exemplo disso, de Hades, está em Lucas 16, o jovem rico e Lázaro. Ele fala que o jovem rico ele estava no Hades, falando: Senhor, Abraão, pai Abraão, pede que Lázaro molhe o dedo e coloque na minha língua. O que é uma gota para quem está totalmente no fogo eterno, numa angústia? E ali não haverá mais, irmãos, chance de você se arrepender, como a Jéssica falou. É tempo de arrependimento. Ali Lázaro falava assim: o homem rico, deixa eu ir falar para os meus irmãos, Eduardo, porque aqui é um lugar terrível, para que eles consertem, para que eles vivam uma vida de santidade. Aí Abraão fala: se nem ouviram Abraão, Moisés, como vai ouvir os mortos? Então o Hades é um lugar real, porém é um lugar intermediário, que vai ser inaugurado o inferno. Enquanto isso, quem está no Hades? Todos aqueles que morreram sem Cristo, que rejeitaram a palavra do Senhor. Tá vendo só, queridos? Coisa extraordinária. Quanto aprendizado nós tivemos aqui hoje. A irmã falando de santidade, de fé. Agora a irmã Sara ela vem falar para mim, para você, nos recordar, né? E o jovem rico estava ali sedento, ardendo ali, sendo consumido pelo fogo. E ele pediu que ao menos Lázaro colocasse uma gotinha de água sobre os seus lábios, para assim o refrescar. E muitas vezes nós estamos aqui, irmã Sara, irmã Jéssica, e temos esse privilégio de compartilhar
não somente da EBD, nós estamos tratando aqui do nosso papo de EBD, né? Mas compartilhar de um culto, compartilhar de uma comunhão com os irmãos através da oração, através do culto de ensino bíblico, e muitas vezes nós perdemos tempo com os prazeres do mundo. Mas eu louvo a Deus, que meio a todo esse caos que nós vivemos hoje, ainda há homens e ainda há mulheres como essa que estão aqui ao meu lado, que se dedicam em prol do reino do Senhor Jesus Cristo e em prol de querer trazer um conhecimento bíblico para te ajudar, para te auxiliar, e assim nós vamos crescendo e engrandecendo, né, nossa? Sim. Crescer na graça, né? No conhecimento. No conhecimento. Né? Deixa Amém? os embaraços do dia a dia de lado e vamos servir a Cristo, ser felizes. Amém. A Jéssica vai falar um pouquinho agora do Tártaro, né, Jéssica? Isso. Na verdade, a gente está abordando nada mais do que o inferno descrito de várias maneiras, com vários nomes, no Antigo e no Novo Testamento. E o Tártaro, ele traz uma ideia de abismo profundo. E o Tártaro, segundo estudiosos, é um lugar do próprio Hades, como a Sara falou, que é o inferno, porém mais profundo. E essa palavra, ela não se acha no Novo Testamento, porém só vai se achar descrita de uma forma verbal. Tártaro é a forma verbal de ser falado, que está em 2 Pedro 2,4, que fala assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, olha o alerta para nós, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, havendo-os lançados no inferno, que essa forma verbal é Tártaro, se pronunciar, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, essa palavra, ela é para descrever um lugar de punição para os anjos caídos, aguardando o juízo final. E esse dia vai chegar. Lembrando, né, Jéssica, que o inferno não foi feito para nós. Foi feito para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que rejeitam a palavra do Senhor irão juntamente com Satanás. E Satanás não é o dono do inferno. Ele será atormentado por séculos e séculos. O Geena, outra palavra no original grego que nós conhecemos como inferno. O Geena, ele se refere ao Vale de Rinom, que era um vale que se situava em Jerusalém. Ali, resumidamente, era um depósito de lixo, onde ali eles colocavam lixos de todas as espécies, cadáveres, membros amputados, pessoas cruéis mesmo faziam isso. E ali também os pagãos, eles ofereciam suas crianças ao deus de Moloque, né? Aquele reino, pelo reino Acaz, um reino endemoniado, mas Deus sempre levanta alguém, levanta Eduardo, levanta Jéssica, levanta você que está nos assistindo para poder profetizar a verdade. Deus ali levantou Jeremias. O Senhor vai trazer a ruína, Jerusalém, se convertam. Não, sabe o que o povo respondia, Eduardo? Não, nós não queremos. E Jeremias era enfático, falava assim: voltem para as veredas antigas. E o povo dizia: não, nós não queremos. Então, Geena é no grego inferno. Amém? Então, a doutrina, o que é uma doutrina, né? A palavra de Deus, ela nos ensina claramente sobre a existência, existe esse lugar. Porém, esse lugar tem uma finalidade. E nós, assim, fomos criados para Deus, para ser método de Deus com uma finalidade. Então, o inferno, ele não foi criado, como a irmã Sara falou, para nós. Ele foi criado para os anjos que se rebelaram contra Deus e para o próprio diabo. E hoje, o que eu quero que você entenda, que Deus, ele não quer, por isso que nós estamos aqui hoje, ele não quer que ninguém vá para esse lugar. Nós fomos criados para ir para o céu, para morar com Deus, para desfrutar daquilo que ele criou para nós, e o diabo para ir para o inferno. Então, nós temos que entender que essa doutrina do inferno é uma realidade, porém não é uma realidade que cabe a nós. Então, que eu e você tenha essa consciência hoje, nessa noite, que esse lugar não foi feito para nós. E eu creio que você que está aí também não quer mudar. Se hoje você tem tomado caminhos que têm te levado a lugares que vão te deixar em um destino que Deus não criou você para ir, que você possa mudar sua rota hoje através dessa palavra, desse conhecimento. O inferno não foi feito com a finalidade para que os filhos de Deus morem lá, mas sim Satanás.
Amém. E a Sara vai falar mais um Coisa pouquinho. linda, né? E o castigo será eterno? Sim. A palavra de Deus, a leitura em classe que você vai ler aí com seus alunos, ela fecha nisso. Não por falta de amor da parte de Deus, mas devido à rejeição do homem ao Senhor. Então, o inferno, ele será eterno devido à rejeição à palavra do Senhor. Em Marcos 9:46, diz assim, onde o verme não morre, olha como será o inferno. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga, é inextinguível, que no grego, asbestos, lugar imundo, doentio, é como o lixão lá no Vale de Rinom. É um lugar nojento, um lugar onde o fogo não se apagava. Eles iam colocando cadáveres e cadáveres, e ali no Vale de Rinom era dia e noite aquele fogo aceso. E ali o Senhor ilustra aquele vale como um inferno. Meu Deus, né? E ainda não sabemos na sua intensidade como será o inferno. Será algo pior do que isso. Será algo terrorizante. E aqui eu coloquei, ó, o verme não morre. Verme, olha que forte, como o Senhor ministrava no meu coração. Verme é a condição humana sem Deus. Isso nós somos vermes miseráveis sem estar com Cristo. Agora, com Cristo, nós somos mais que vencedores. Nossa, deixa eu pegar só um gancho aqui. Sim, claro. A irmã Jéssica ela falou algo interessante, né? E eu fiquei aqui lembrando de uma fala já bem antiga já, que a EBD, ou seja, a Escola Bíblica Dominical, ela é uma agência evangelizadora. Porque enquanto ela ensina, você vai abrindo o seu conhecimento, você vai se moldando. É maravilhoso. Você vai mudando. Então, não perca você, querido professor, querido coordenador, querido aluno, ou até mesmo você que se deparou com esse material aí nas redes sociais. Nós estamos no YouTube e no Facebook. Oh, glória. No Spotify e no Deezer. Oh, e também meu no Deus. Instagram. Então, nós estamos aí em muitos canais e às vezes você se deparou com esse material. E algo que chamou a atenção. Mas esse algo que chamou a atenção não foi a minha beleza, não foi a beleza da irmã Sara, da irmã Jéssica, não. Foi a beleza do Espírito Santo de Deus. Foi essa beleza que chamou a atenção para você se deparar com esse material que é abençoado. Então, quando nós estamos aqui, pensamos muitas vezes que nós não estamos fazendo nada, né? Mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Sim. E almas e vidas ou para essa telinha que estamos assistindo estão recebendo um maná, alimento vivo do céu. Ele trabalhou em nós primeiro, olha que coisa linda. Nós fomos ministrados pelo Espírito Santo, né, com temor quando nós estudávamos essa lição. Lições extraordinárias que nós já estudamos. Agora, chegar nessa realidade do inferno é só se você quiser rejeitar, né? É tempo de se arrepender, é tempo de você colocar suas vestes salpicadas no sangue do Cordeiro. E nós já vamos partir, né, Jéssica, para... Agora eu vou falar um pouquinho conclusão. Mais. Já. Vamos lá, então. Nós somos obedientes. Amém. No tempo. Algo que eu queria falar que, portanto, nós estamos falando de um destino final, de algo que nós temos hoje, você que está aí assistindo, consumindo esse material, esse estudo, você tem a consciência, a plena consciência. Então, você tem a plena consciência de que o que você faz te leva ou te tira de lá. Então, Deus, ele nos oferece uma saída por meio de quem? De Jesus Cristo. E ele nos chama hoje para a salvação, para que possamos escapar da condenação eterna. Essa condenação não foi feita para mim, não foi feita para Sara, não foi feita por irmão, não foi feita para nós. E para que a gente venha desfrutar dessa vida em abundância que ele nos oferece. E eu quero aqui deixar alguns versículos aqui e abordar que o Senhor colocou no meu coração. Apocalipse 17:14 fala assim, ó: guerrearão contra o Cordeiro. De que lado nós estaremos nesse momento? Contra o Cordeiro ou com o Cordeiro? Mas o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e é Rei dos reis, e com ele vencerão os seus chamados, escolhidos, aleluia, e fiéis. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, para que a gente esteja do lado dele na hora do apartai-vos. O nosso lado é o lado direito, não é o esquerdo. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E aqui eu quero falar mais um pouquinho, eu quero explorar aqui o texto de Apocalipse 1:18, você que está com a sua Bíblia aí, para a gente concluir essa lição maravilhosa,
para que a gente aprenda um pouquinho. 1,18 fala assim: sou aquele que vive. João escrevendo aquilo que o Senhor ministrava ali no coração dele. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. E quando o Senhor fala assim, sou aquele que vive, ele está dizendo, eu sou aquele que está entre os vivos, demonstrando que ele está demonstrando que a existência dele vai além desta vida. Então nós estamos com ele. E aí ele fala, estive morto. Ele traz uma outra ideia para nós aprendermos. Traz uma ideia de milagre que reflete na nossa transformação do nosso homem carnal. E ele, o Jesus, o Salvador da nossa vida, que embora ele seja uma fonte de vida, ele morreu por nós para nos salvar e ressuscitou dos mortos. E ali ele está falando, estive vivo, mas agora estive morto, mas agora estou vivo. E ele está falando, eu não vou morrer nunca mais. E eu quero que vocês não morram também, que vocês vivam comigo. Amém. E quando ele fala da chave, a chave ele está mostrando que eu tenho o controle absoluto de tudo. Amém. E eu tenho um destino final para dar para toda a humanidade. Eu quero esse destino final? É isso que o Senhor quer perguntar para você nessa noite. Então ele tem todo o poder, ele tem autoridade, ele está nos alertando da importância da fé e da obediência para todo o sempre. E a morte, quando ele fala novamente ali, ele fala, ele tem as chaves da morte e do Hades. Ele nos traz novamente a consciência de que podemos ter dois tipos de morte, física e espiritual. E ambas estão nas suas mãos. Assim podemos compreender a finalidade de como nós fomos criados. Olha que coisa linda. Então a morte física, ela separa a alma do corpo. A morte do nosso corpo, ela vai separar o nosso espírito humano de Deus. Mas somente Cristo foi dado o poder e a autoridade de transformar a morte no quê? Num portal para a nossa verdadeira vida eterna. Só que nós temos que escolher. E eu quero deixar o que Paulo escreve para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 19, que é algo que ele deixa que é extraordinário, que fecha toda essa conclusão que Jesus está nos ensinando. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. E nós não queremos isso. Nós queremos viver com Cristo nessa vida e desfrutar da vida eterna com Ele. Amém. Eu passo a oportunidade. Coisa irmão. linda. Que maravilha, irmão. Tá vendo só que grande fechamento? Glória a Se Deus. esperarmos algo dessa vida, né? Somos Miserável que miseráveis. somos. Mas quando nós esperamos algo do Senhor, uma celestial mansão, né, moçada? Coisa linda. Vai ser extraordinário. Queridos, nós estamos já encerrando já, mas antes de nós encerrarmos, moçada, lembra o endereço da comunicação? Rua Sinésio da Cunha Barbosa. Número. Jéssica? 365, não me lembro. Falha a memória. Mas tenho. Vou colocar tenho... aqui no Vai no rodapé. rodapé. Queridos, as nossas irmãs, irmã Sara, a esposa do pastor Rafael, pastor da pregação do Parque Piratininga, a irmã Jéssica, mais uma vez, professora da classe adulta de EBD, isso mesmo, irmã Feminina, Jéssica? As irmãs. sim. Que maravilha, tá vendo só? E que conhecimento, hein? Que ousadia para ministrar a palavra dessas duas jovens senhoras aqui, para nos abençoar aqui hoje. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Nós que Agradeço o agradecemos. Espírito Santo de Deus por ter ministrado ao coração de vocês, o tamanho conhecimento bíblico aí para nós. E eu não posso deixar de agradecer você, né, meu querido irmão, minha querida irmã, que está do outro da telinha, nos acompanhando. Foi um prazer a sua companhia. E querendo o Senhor Jesus Cristo, estaremos aqui a semana que vem. Amém. Oração Vamos de número Jesus. 12. Já estamos aí caminhando para mais um término de mais um trimestre muito abençoado. Abençoador. Minhas irmãs, Deus abençoe você que está nos assistindo, que você possa ministrar para a sua classe, para a sua igreja, e Deus te use aí poderosamente. Deus abençoe, Eduardo, esse Amém. trabalho extraordinário. Curte, compartilhe, vamos abençoar a nossa igreja, Ministério Taubaté. vou falar ao vivo para ficar gravado, hein? Vai ter como fugir, não vai ter corte. Ai, meu Deus. Se prepare, que essa foi a primeira. Ai, De muitas Deus. vezes que ainda virão, amém? Maravilha. Oh, meu Deus Jesus. abençoe.
Queridos, Deus abençoe a sua vida, foi um prazer. Te aguardo semana que vem com a lição 12. Estaremos aqui com o nosso evangelista irmão Marcelo. Sabe de onde? Não. Parque Três Marias. Ô, glória! Maravilha, Deus glória a Deus. abençoe. Deus abençoe.